Fala, meus amigos do CastX, sejam muito bem-vindos a mais um programa, né? Mais um podcast aqui. E hoje a gente vai trazer um cara que saiu do absoluto zero para chegar aí em um faturamento de 2 milhões de reais. De operário a milionário. Tá aqui comigo, Dr. Sandro. Ele vai contar um pouco da história dele, né? De como é que ele chegou até aqui. O Sandro hoje tem um provedor de internet, né, Sandro? Chamado Internet Provedor. Então se apresenta pra galera aí, dá um salve e vamos nessa. Fala, galera, boa tarde. Sou o Sandro, como o Bruno já disse, tenho ali um provedor de internet na região de Betim. E sim, eu saí do 0 até 2 milhões, conforme o Bruno já mencionou aqui pra gente. Com essa tranquilidade toda. O cara saiu de 0 para 2 milhões com essa tranquilidade toda aí. O cara não é tranquilo assim não, viu, gente? Na ativa ele é pau quebrando mesmo. Sandrão, vamos lá, vamos começar então. Cara, primeiro é um prazer te receber aqui. E não só um prazer porque eu te conheço, porque você é um cara que eu respeito e conheço, mas um prazer porque ver o empreendedor que sai do zero, né? Do absoluto zero, para chegar a um faturamento de 2 milhões de reais e tudo isso com muito aprendizado no caminho, né? Você teve muito aprendizado durante o caminho. Isso cara, é muito bacana de ver. E é muito a cara do brasileiro que vence, né? Você tem muitas coisas em comum com muitos brasileiros que querem ter, né, esse patamar também, chegar a uma empresa milionária, né, ter uma vida muito melhor. Mas o que a gente vai explorar hoje aqui é justamente o que eles não têm em comum com você, né? E o que você pode sinalizar para essa galera que é importante ter. Cara, antes de qualquer coisa, eu queria que você contasse lá no início, né? De onde você saiu, lá do início mesmo, velho. Onde é que você nasceu, como é que era a vida, pra galera pegar contexto e entender de onde você veio, o quanto você é parecido com essa turma que quer vencer hoje. E aí? Lá do início mesmo? Lá do início, lá do início. Então, eu sou nordestino, né? Eu saí da minha terra natal com 8 anos. Cheguei aqui porque minha família decidiu vir. Chegamos aqui e a partir dos 10, 11 anos eu já comecei a minha trajetória do trabalho, né? Primeiro momento trabalhando com meus irmãos. Depois depois nós fomos para empresas privadas, né? Que foi onde que eu comecei a ver que não era para mim, né? Começou CLT aí, já foi CLT. Sim. Uhum. Aí, onde que fiquei por volta de uns 7 anos trabalhando para os outros, mas minha família sempre foi para trabalhar para eles mesmos, no caso, né? Ter seu próprio negócio. Aí eu apontei para isso também e decidi sair das empresas privadas. E na época você estava trabalhando onde? Você fazia o quê? Eu comecei como operário numa grande empresa em Betim, né? Pode fazer propaganda, não tem problema não. Fazer Fiat Automóveis. Eita, fui iludido agora à tarde. Isso. Trabalhei muito lá, 2 anos. Como diz a piada aí, né? Tem 2 alegrias para quem entra na Fiat. Uma é entrar. Uma é entrar e a outra Sair. é sair, foi exatamente. Mas foi graças à Fiat que eu comecei o meu projeto, né? De provedor de internet. Então, foi graças ao tempo, ao período que eu passei lá, eu acabei juntando uma grana para poder a gente iniciar esse projeto da Internet Provedor. Legal, velho. E aí, lá na Fiat, você fazia o quê? Qual que era seu trampo lá? Até porque, a galera entender, porque a gente montou a rede, né? A rede a gente montou hoje, de operário a milionário, né? E aí, como é que foi isso lá? Que você fazia lá? Cara, lá era bastante trabalho, né? Eu ficava na funilaria. Funilaria era uma área onde que monta os carros. Uhum. Ficava na linha lá, como operador mesmo. O carro passava e eu montava lá os paralamas. Era funileiro. 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 Isso. Que legal, cara, que legal. Tem alguma coisa, Santo, que você trouxe da Fiat, que você trouxe assim, ó, isso aqui funciona desse jeito e tal, e na hora que eu fizer meu negócio, ou já fazendo o negócio, você começou a olhar e falou assim, tem um troço que eu consigo usar aqui, que os caras faziam lá, em questão de gestão, em questão de processo, alguma coisa que você notava lá, ou na época você ainda não tinha essa visão? Não tinha esse gap de... Não percebia, lógico que a Fiat é renomada e os processos dela provavelmente são
bem reconhecidos, mas não tinha esse feeling de observar o processo para poder replicar na minha estrada a seguir. Foi na guerra mesmo, então. Foi na guerra. Foi na guerra. Aí saiu da Fiat. E o que foi a louca? Tipo, vou sair desse negócio e vou trabalhar para mim, ou como é que foi? Na verdade, o sair da Fiat não foi tão planejado, vou sair e vou trabalhar. Enquanto eu estava na Fiat, eu já estava... que na verdade o ramo de provedor de internet, como a grande maioria, né, eles começam com uma necessidade da época. Que no meu caso foi a necessidade de ter internet em casa. Então, eu comecei... Sua necessidade. A minha necessidade. Então, mesmo trabalhando na Fiat, foi onde que eu tive o primeiro contato com esse ramo, que foi trazer a internet para mim, para o meu uso pessoal, que não tinha na época onde eu morava, na região que eu morava, não tinha internet de qualidade. Então, começou nisso daí, eu buscando uma maneira, né, de atender a minha necessidade. Legal. Foi onde que eu descobri a conexão via rádio, pesquisando. Você contratou para você a internet? Eu contratei a internet numa região que tinha internet ADSL na época. E, através dessa tecnologia, eu mandei para minha residência, que era um bairro na frente. Entendi. Aí, você já contratou de outro lugar? Isso. Porque na sua região não tinha? Na minha região não tinha. Aí, quando você mandou para você descobriu que existia o rádio. E aí? Exatamente. Quando eu mandei para mim, aí os meus vizinhos ficaram sabendo. Falou assim, olha, tô precisando também. No início a minha ideia era só não pagar a conta da internet. Aí coloquei no vizinho de um lado, no vizinho do outro. E aí, cada vez mais gente me procurando. Aí foi onde que eu startei a ideia. Vou montar um troço desse. Vou montar um troço que o pessoal tá procurando, então é isso, vou aproveitar a onda. Legal. Aí, beleza. Então, agora já começou a espalhar ali e tal, para os vizinhos, foi contratando mais ADSL lá embaixo, mais internet lá embaixo e tal, e jogando para onde você morava que não tinha acesso. E, beleza, aí você, né, esse momento aí o negócio virou um negócio. Isso virou um negócio, Começou né? a virar um negócio. Virou um negócio. E aí, cara, como é que foi agora para expandir isso? Como é que você começou? Beleza, fez isso e agora? E virou negócio. Agora eu tenho que comprar, como é que foi essa coisa? Exatamente. Aí entra a questão de aprender a fazer as coisas, né? Aí vem um período ali onde que eu teria que me capacitar, tanto na estrutura, como era só eu e o meu atual sócio. Adilson. Abraço, Adilson. Pois você vem aqui, viu, Adilson? Isso. Vem, Adilson. Aí eu começou a ter a necessidade de eu me capacitar, estudar, buscar aprender como atender mais gente, que uma coisa é atender o vizinho do lado, outra coisa é você começa a ter responsabilidades. A estrutura já precisaria ser ampliada, com isso vem mais gastos e dedicação do tempo. Foi onde que eu decidi sair da Fiat. Entendi. Da Fiat Automóvel, para poder ficar por conta. Uhum. E óbvio, com o acerto que eu recebi lá, eu investi tudo na minha nova caminhada. Legal. Que até o momento, para mim, era só uma aventura. Você não. Cara, você nunca sonhou em falar assim, você olhou para aquele negócio e falou, pô, minha empresa vai ser milionária um dia e tal. Não foi planejado, não foi desenhado isso. Isso foi acontecendo com o tempo. Assim como na internet surgiu numa necessidade, à medida que eu fui evoluindo no negócio, foi por necessidade. Com seu nível de... Hoje você tem um nível de consciência muito diferente. Hoje você é um cara que já estudou muito, não só sobre provedor de internet, mas sobre mercado, até porque ele não está falando de provedor aqui, nós estamos falando de vida, de sucesso, né? Com esse nível de consciência que você tem hoje, velho, você acha que as coisas quando acontecem mais naturalmente, e aí acredito que com menos pressão, ela acaba se tornando mais fácil, ou você lamenta, por exemplo, lá no início, não, se eu tivesse desenhado isso, se eu tivesse o nível de consciência que eu tenho hoje, eu tinha desenhado como é que vai ser, quantos eu vou ter por mês e tal, e daí eu teria chegado mais longe, estaria mais longe ou não? O que você acha que é? Cara, eu te digo, com nível de consciência hoje eu não tinha iniciado. Com o seu nível de consciência de hoje, você não tinha aberto o provedor. Exatamente, eu não teria iniciado porque as chances eram pequenas. Sem dinheiro, num ramo que exige investimentos altos, hoje não faria. Então, o fato de eu não planejar foi benéfico ao longo do prazo. Lógico, teve
teve as aflições, teve as indecisões. Chegou um momento que já não dava mais para desistir, tinha que continuar. Então, Agora tem que ir, porque se não for, ferrou, eu né? vou voltar a trabalhar na Fiat. E olha se ele iria me aceitar de volta, né? É. Cara, que legal. E tá, então o negócio começou a caminhar e você realmente teve que se estruturar um pouco com relação. Eu acho que você. E aí eu não. Quem sou eu para dizer que é um erro ou que é um acerto? Mas eu acho que você fez como a maioria dos empreendedores, o que você fez foi dizer o seguinte, ó, agora eu tenho que aprender técnica. Porque o cara pede, eu tenho que instalar, o cara solicita, eu tenho que consertar, eu tenho que dar manutenção, eu tenho que entender o que está acontecendo. Foi isso que você fez ou você foi por outro caminho primeiro? Não, é exatamente isso. No caso, na época, ia surgir nas demandas, né? E, obviamente, cada degrau exige um desafio. Então, o primeiro desafio foi a questão de aprender. O segundo desafio já vinha a questão financeira, que eu tinha que investir mais na infraestrutura, e uma infra cara, né? Sempre foi caro, Sam? Sempre. E até hoje Continua caro, né? continua caro. Porque o mercado hoje é um pouco pior que antes. Eu acredito que se eu tivesse iniciado o negócio hoje, não estaria dando certo. Porque na época tinha uma deficiência, realmente tinha uma deficiência de internet. Hoje já não tem mais. Hoje virou um produto commodity. Todo mundo já tem internet em casa, então virou uma briga mesmo comercial. Onde que entra os próximos desafios, que é aprender a ganhar cliente dos outros, dos outros não. Entrar no Dos mercado. outros, sim, dos outros. Entrar no mercado para poder conseguir se manter nele. Legal, velho. Tá, então, hard skill, né? Eu tive que aprender coisas técnicas, coisas duras, né? O que a gente chama de hard skill. Então, você teve que pegar a parte técnica, você teve que pegar, aprender a conseguir dinheiro, né? E, enfim, são habilidades ali bem, bem rígidas que você teve que aprender. Daí a caminhada seguiu. E em que momento você falou assim, esse troço tá dando certo? Então, Em que momento você viu que era um troço? Você falou, pô, eu tenho um business aqui, ó, e esse business tá dando certo. exatamente. Demorou um pouquinho. Com quase 4 anos de empresa foi que eu percebi que era um business e que eu deveria reconhecer aquilo como um business. Que até então era... Eu não sei se dizer que eu acho que é nível de consciência mesmo. Eu não parava para me enxergar o que eu estava fazendo. Eu simplesmente fazia. E aí, óbvio, tinha pessoas ao lado, network, que ia falando, vai assim, faz assim. Nesse meio tempo também veio algumas pessoas para somar, né? Algumas pessoas que veio para... Surgiu a necessidade de a gente querer profissionalizar. Aí contratou pessoas que já sabiam, que já conheciam o mercado, e essas pessoas foram auxiliando no crescimento da empresa. Entendi, entendi. Quantos clientes você tinha quando você percebeu isso aí? Você falou, pô, agora realmente eu tenho que olhar o troço de outro maneira, prisma. eu decidi profissionalizar por volta de uns 500 clientes. Já foi Já surgiu a necessidade de eu buscar conhecimento além do que eu já tinha. legal. Qual conhecimento que você buscou primeiro? Foi a questão organizacional da empresa. Eu coloquei na época uma pessoa para poder organizar, tanto da técnica até o comercial. Aí entra com processos, com o desenho de processos, contratação de pessoas adequada, treinamentos. Ano que veio a parte profissional da empresa foi isso. Depois de uns 4 anos de empresas, com quase 500 clientes. Legal. Essa contratação, porque daí, vamos lá, hard skill veio um monte. A técnica, agora eu sei pra caramba. Pô, eu agora já sei onde colocar o dinheiro, então veio um monte de hard skill. Aí começou soft skill. Contratação. Acertou de primeira? Eu costumo dizer que sim por um período. Porque hoje eu tenho a consciência que pessoas vão me levar até um certo ponto. Se eu quero ir um pouco a mais, eu tenho que ter outras pessoas para poder me levar um pouco a mais. Hoje eu tenho essa consciência. Na época, não. Na época, realmente foi um golpe de sorte. Que veio a pessoa adequada para o tempo adequado. Entendi. Então, com essa contratação você não teve problema. Não. Tá. E aí começou a contratar a turma pro comercial.
Aí hoje está bem estruturado, né? Cada pecinha no seu lugar. O comercial tem um responsável, a técnica tem outro responsável, a parte de marketing tem outro responsável e por aí vai. Legal. Tá, assim que você começou a caminhar e o comercial começou a funcionar, você deve ter olhado para aquilo e falado assim, como é que o comercial trabalha certo ou errado? O que você tinha de número na época era venda. Na época a gente se orientava pela quantidade de cliente. Quantidade de clientes. Ou seja, inclusive foi um grande aprendizado que a gente olhava muito para a quantidade de cliente, e não para faturamento, não olhava muito Lucro. para lucro, era só cliente, cliente, cliente. E com esse novo conhecimento a gente mudou um pouco a ideia e começou a olhar, peraí, não adianta ter uma base gigantesca sendo que não está dando lucro. Uhum. Uhum. O preço tá desadequado, não está adequado, o cliente não é o ideal, porque o cliente dá mais problema Que dinheiro. do que dinheiro, né? Então a gente começou a olhar para essa parte, que é a parte comercial da empresa, onde que aí as coisas desacharam. Uhum. Cara, um negócio que eu acho que a gente pode voltar um passo atrás, que a galera vai gostar de saber, é porque você falou que tudo era muito caro. E você tinha saído da Fiat e tinha tido um acerto, que eu não sei de quanto foi, mas não deve ter sido um acerto milionário. Como é que foi para conseguir colocar esse dinheiro para funcionar lá? Tirou dinheiro de onde? Sempre Acho que isso é legal a galera saber, né? Porque, tipo, pô, tá, o cara falou que é caro e tal, e de onde que brotou esse dinheiro desse cara, então, e tal? Exatamente. A empresa ela já tem um certo tempo de mercado, mas devido à ausência de dinheiro, ela demorou a evoluir, a crescer, né? Então, a grana que teve a grana inicial, óbvio que Que veio de onde? Veio do veio do acerto? acerto e posteriormente veio o meu sócio entrou com outro valor também, Uhum. mas inicialmente o acerto. Então, a gente comprou os equipamentos necessários, a estrutura necessária para atender X número de cliente. Esse X número de cliente começou a pagar e a gente pegava a grana e revestia. A gente passou os primeiros 3 a 4 anos só fazendo isso, sem tirar dinheiro do caixa, sem tirar o dinheiro da empresa para a nossa vida própria. Entendi. Mas nem E para salário? nem salário. 3 anos, cara. 3 anos. Mais ou menos isso aí. Aí veio a pergunta, de onde vinha a grana? Do meu sócio. Esse sócio que eu tenho hoje, ele já tinha um business que não estava satisfeito, mas por esse período ele me sustentou. Vocês faziam 2 trabalhos, então. 2 trabalhos, isso. 2 trabalhos, exatamente. Enquanto eu operava instalando o cliente, atendendo o cliente, que fazia tudo, né? No início eu atendia, vendia, instalava e dava manutenção. Eu preso. Eu preso. Exatamente. Enquanto isso, a Dilson, por outro lado, estava trabalhando no business dele e me sustentando, digamos assim. Sustentando não, era a parceria, né? Era o acordo. Sim. Que legal, velho, que legal. Tá, aí vamos voltar lá pro estágio onde você estava. A visão era, quanto mais clientes eu tenho, quanto mais número de clientes eu tenho, melhor. Por que você falou que era e não é mais? O que vocês enxergaram que isso mudou de... Conhecimento, né? A pessoa a qual a gente contratou nos mostrou isso. E, inclusive, demorou um pouco para a gente atender. Mudança de cultura, né? É um pouco complicado. Mas aí depois, através de números, apresentação de números, mês a mês, a gente decidiu confiar na estratégia e foi mostrada a estratégia e o retorno disso. Né? Então, hoje a gente tem plena consciência que o negócio é faturamento, é lucro, na verdade. É Né? lucro, exato. Quantidade de cliente, Nesse lance de consultoria, então, que você contratou consultoria. consultoria. Inclusive a gente presta consultoria para vocês lá, né? Como Pipe também. Mas, cara, hoje, lá no início, você acreditava em consultoria? Quando você Não. começou e tal, o andamento, tinha 1000 clientes, você acreditava em consultoria ou você acreditava assim, não, eu que sei, pô, esse cara tá lá na casa dele, vai falar o que o meu negócio Na precisa. verdade, em alguns casos, eu dava crédito, outros não. Que é o exemplo do marketing mesmo, que eu não dava muito crédito para o marketing, porque o marketing digital, né? Que é exatamente o que o Bruno presta serviço para mim hoje, para nós. E no início eu não dava muito crédito. Até eu decidi acreditar e realmente depois
perceber que Mas você indica que as pessoas, cara, façam consultoria. E por quê? Que se você indicar, assim, tenham consultorias, tem consultores na sua empresa, independente, consultor estratégico, consultor para marketing, consultor, enfim, técnico. Você indica isso ou você acha que... com certeza indico, porque a nossa capacidade está limitada no nosso conhecimento. Então, se eu tenho um conhecimento pouco, e tem uma pessoa que tem mais conhecimento em determinada área, faz total sentido aprender. Legal, legal. É porque é o que eu enxergo, né? As pessoas, os empresários, o que eu acho um erro, né? Eu não considero assim. Eu acho que você também não, mas eu considero que os empresários, às vezes, eles têm as empresas com um bebê, né? Parece que elas são filhos dele e tal. Não, isso aqui é minha empresa, eu que sei e tal. Aquele negócio da mãe, né? Que o cara fala assim, ó, seu filho não tá fazendo isso aqui certo. Eu que sei, ele tá assim, isso aqui e tal. Então tem a mãe ali que o filho é meu, né? O amor, né? O filho é meu, eu que sei e tal. Mas, na verdade, diversas vezes você tem que entender que quem tá de fora tá enxergando melhor, né? Acho que o empresário precisa perceber que quem consegue, para quem você abre a sua operação, só que o cara tá fora dela, né? Ele olha de cima, ele não olha dentro, né? Uma coisa é olhar nesse... Sentimento. Uma coisa, nem com sentimento, faz todo sentido, né? Porque aquilo ali, pô, não, é minha empresa e tal. Uma coisa é olhar nesse nível, né? Outra coisa é quando você olha a operação aqui desse nível. Então, se você olhar, por exemplo, se você tiver num bairro de uma cidade qualquer e você olhar para a rua, às vezes aquela rua tá assaltada, calçada, maravilha. Aí você fala, esse bairro é muito bom. Aí você sobe, você mete um helicóptero, um negócio, um drone, você olha de cima, você fala, que merda. Só tem a Tá roupa. cheio, só tem essa rua bonita, tá cheio de barracos, os muros são bonitos, lá dentro só tem barraco, e tem uma boca de fumo ali, e ali mora ladrão e tal, tá recebendo ali, ó, a receptação de material roubado todo dia e tal, mas por quê? O cara tá olhando de cima, né? Ele consegue enxergar o troço de cima. Eu acho que na empresa também é isso. É importante essa. Eu acho muito importante e indico, né? A questão da consultoria, porque tira uma coisa que vem da gente, de nós mesmos que iniciamos, que é o quê? O sentimento, o amor. Você, porque a experiência que você tem é de batalhar, de correr atrás, e isso gera um sentimento. E com o tempo, você começa a valorizar aquilo, sendo que na verdade não tem esse valor. Quando eu falo de dinheiro, não tem esse valor, o como você o valoriza. Uhum. Então, a consultoria está aí para isso também, né? Para poder te mostrar que, olha, peraí, isso daqui poderia valer mais, mas você está Muito preso a um muito troço. preso a uma coisa que. Uhum. Então, Sim. eu acho que consultoria faz total sentido. E é uma maneira da gente aprender. Quando você montou a empresa, Sandro, junto com o Adilson, você já mostrou que o negócio era. Primeiro foi por acaso, né? Depois. Aí foi por necessidade sua, mas depois por acaso. Então, ó, pô, isso aqui virou um negócio. Vamos ganhar dinheiro com esse troço. Depois virou sobrevivência. E hoje a gente sabe, hoje a gente entende que não é mais sobrevivência, que hoje cara, Trabalho duro, esforço. é um trabalho duro, esforço, mas não é sobrevivência mais. Você não subsiste. Hoje você tem, né, o seu prolabore correto, você tem tudo certo, a empresa gira, tem, né, tá construindo caixa, constrói, enfim, uma série de coisas. Você acha que essa virada ela tem uma hora para acontecer? Ou se você montasse algo, mesmo que não fosse um provedor, do zero hoje, você já partiria com toda essa estratégia entendida, de não ser uma coisa por subsistência? Minha pergunta real, direta você montaria um negócio porque você precisa do dinheiro dele? Ou hoje você, não, cara, eu vou montar esse negócio, vamos aguardar o tempo de maturação e tal. Como é que você faria isso se fosse hoje? Hoje eu montaria o negócio estruturado, com a consciência que eu tenho, ou seja, eu não contaria com a grana a primeiro momento, não seria pela grana, no caso. Eu montaria o negócio planejado e estruturado. Mesmo que às vezes não possa ter a verba, mas você ter onde buscar essa verba, ou ter recursos, ter sócio investidor, buscar recurso em banco. Hoje eu faria de forma
organizada, porque o tempo que eu levei para organizar o que eu já tinha feito foi bastante considerado e isso atrapalhou o crescimento um pouco mais rápido, na minha opinião. Legal. Bom, se a gente for organizar, você que tem provedor de internet sabe que uma das coisas mais importantes para organizar um negócio é a internet de qualidade, né? Então, para quem está aqui, meu amigo, em BH e região aqui, eu já vou falar um pouquinho Na verdade, eu não vou falar, não. Eu ia falar, mas eu não vou falar. Eu vou pedir a Raíssa para falar um pouquinho para a gente sobre a Implantar Telecom. Raíssa, vem comigo. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E aí, galera? Bom, gente, vocês já viram aí a Raíssa, quase que ela entra de novo, tá vendo? Raíssa senta, levanta, a Raíssa já deu o recado aí, Implantar Telecom, para quem tá em BH, região metropolitana aqui, pode contar com a Implantar Telecom, tá? Pessoal, vamos arrancar mais uns troços aqui do Sandro. Cara, então, estruturar uma empresa hoje é a sua dica, é o que precisaria fazer, né? Como que você estruturaria hoje, Sandro? O que você olharia primeiro? Eu vou montar um negócio. A primeira coisa que eu olho é o quê? É público, é o produto que você vai vender, é serviço, é com quem eu vou fazer, quem é que vai trabalhar com isso comigo. O que você olharia de cara, assim, com a sua experiência, que aí é uma experiência legal, né, velho? Porque sua experiência é o seguinte, primeiro eu tenho uma experiência de cair aqui de paraquedas, vou precisar resolver esse negócio. E agora a experiência de, olha, caí aqui de paraquedas, mas eu tenho a consciência de tudo que aconteceu comigo, porque hoje eu sei como é que faz, hoje eu entendi como é que funciona, hoje eu vi que a estratégia, se tivesse feito com estratégia, talvez seria melhor, enfim. É o que você falou, né? Se tivesse muita estratégia no início, nem faria. Mas, com as condições, com as condições que estavam, não faria. Não montaria esse negócio, talvez montaria outro, né? Mas o que você olhou... primeiro, o que você olharia primeiro quando você pensa em, bom, se eu tenho outro negócio, inclusive o Santo tem outros negócios, né? Então, você já fez isso. O que você olharia primeiro se você fosse iniciar uma empresa hoje? Olharia o produto. E depois o público, óbvio, né? Junto. Que acharia um produto, né, que atendesse e resolvesse o problema das pessoas. E depois buscaria esse público utilizando as ferramentas que nós temos hoje, que o principal é marketing digital. Então, não tem como ficar sem, né, Sandro? Não. Hoje eu tenho a consciência que não tem. Eu acho que, na verdade, o mundo está girando nisso. Entendi. O marketing digital. Eu pelo menos, Sandro, costumo... sempre que eu converso com as pessoas... Acho que você já me ouviu falando isso. Eu nem gosto... Eu sei que essa expressão é comum e ela não é errada, né? Marketing digital. Mas eu não gosto muito dessa expressão. Por que eu não gosto muito dessa expressão? Porque, na verdade, por exemplo, eu, por exemplo, não venho do digital, né? Então, eu sou publicitário há muito tempo. E a real o que eu entendo, é preciso marketing, e aí quando você vai remontando, você vai fazendo debriefing do troço, você pensa assim, ó, marketing significa, em inglês, né, o que a gente usa no mundo inteiro, vou fazer marketing, está fazendo marketing, isso aqui é marketing. Mas em inglês, de onde a palavra vem, significa lidar com o mercado. Marketing, o prefixo ing, significa lidar com o mercado. Não é nada sobre publicidade, é sobre lidar com o mercado, né? E eu acho que o digital, ele é só um meio. É porque, como era o marketing antes? Televisão, jornal, encarte, panfleto e tal. Por quê? Porque era lá que as pessoas estavam, né? Se você pegar... tem eu acho que é Leandro Leonardo, que aí o cara diz, o artista vai onde o povo está. Tem uma música deles que diz isso, depois vira um ditado, ou virou ditado antes. Tal. O artista vai onde o povo está. É uma coisa do marketing, cara. Então, tava todo mundo na televisão, a tiazinha escutando a mamãe, a tiazinha, a vovó vendo novela, o menino vendo desenho, e o homem vendo futebol e futebol, outros esportes e jornal. E aí você pegava e colocava os anúncios no momento certo. Ó, tá aqui e tal. O marketing, quando a gente fala que ele é digital, é porque, na verdade, assim, as pessoas não estão mais lá na televisão. As pessoas não estão mais lá no jornal. As pessoas... Concorda comigo? E, na verdade, ele é só marketing ainda. É que é digital porque precisa ser digital. Porque se amanhã virar, sei lá, se o negócio for botar
anúncio em cafeteira, porque todo mundo passa a ter cafeteira em casa, Vai passar a ser marca de cafeteira. Né? Eu acho que é só marketing. E eu vejo, e aí quando a gente fala, e aí é legal você falar, não dá para viver sem o marketing digital. A verdade é que nunca deu para viver sem marketing. Independente de onde ele seja. Independente de onde ele estava, né? É que o digital, ele dá uma abertura muito maior, né? O marketing digital, o que ele te faz eu tenho condição de testar muito mais, né? Pega, por exemplo, o fiasco da Boticário, que nada contra, mas botou lá os 2 pais como se fosse o Dia das Mães, né? E aí colocou isso, colocou na televisão, quantos milhões não foram gastos nessa propaganda e tal, antes de ficar pronta, né? Então, 8 milhões para Globo, não sei quantos milhões para não sei quem, os artistas aqui que vão participar, 500 mil para cada um, 300 mil para cada um, direito de imagem, gravação, não sei o que, tá, total, 15 milhões. Rodou a propaganda, nossa, todo mundo reclamando, que porcaria é essa e tal, e o outro brigando, não, porque é isso mesmo, que tem que fazer, e uma confusão danada, e aí os caras, não, vamos ter que tirar isso daqui. Marketing digital, eu podia ter soltado uma propaganda com 2 pais, outro com 2 mães, outro com 10 pais, outro com 18 pais, outro sem pai nenhum, né? Ia testar e o custo ia ser menor. Exatamente. E com uma semana eu ia ter um retorno muito negativo, muito menor, mesmo que as pessoas não gostassem, né? Elas iam dar uma cancelada ali, mas eu atingi 1.000 pessoas, eu decido quantas pessoas eu quero atingir. Mas se a gente roda um negócio na televisão, acabou, né, velho? Tipo, rodou na novela das 8 ali, sei lá, se é das 9, das 8, não assisto. Acabou, velho. Tipo, 1 milhão de pessoas, 10 milhões, 50 milhões de pessoas viram, né? Não tem como controlar, né? Não tem como controlar. Como no marketing digital, como no tráfego pago. Exatamente, dentro do tráfego pago. Foi tão bom você separar também que o marketing digital, ou marketing, não é tráfego pago, né? Quando a galera fala, marketing digital... Não é, você não vai fazer marketing, você está fazendo tráfego pago. Tá faltando marketing ainda. Isso aí só tem anúncio, né? Mas legal, cara. Beleza. Então você olharia para um produto. Para 2 P's, né? Não tem os 5 P's, nós vamos olhar para 2 P's, público e produto. Se você fosse olhar para público, o que você olharia? Necessidade, desejo, conforto, dor, o que você olharia primeiro, assim, para quem vai montar uma empresa agora, assim, o Sandro, que venceu isso aí, já tem outra empresa, teve várias outras empresas depois da internet, hoje ainda tem empresas, mas o que você olharia, assim, para... Eu acho que é a necessidade. Necessidade vende. Seria mais fácil, mas mais fácil para vender. E difícil para arrumar alguma coisa que não foi inventada ainda, né? Que não foi inventada ainda. Né? Mas eu acho que necessidade. Depois vem o desejo, né? O desejo também move as pessoas. Uhum. As pessoas, um produto de desejo, as pessoas costumam pagar até mais do que vale, só para satisfazer o próprio ego. São públicos diferentes, né, Sandro? São públicos diferentes. Quando você trabalha com desejo, ou você não está trabalhando nem na classe A nem na classe I. Você está trabalhando na C mais e na B. Porque quem deseja é esse. A pode ter. A E não vai ter. E a C mais e a B fala, eu desejo isso. Né? Bom, a maioria dos brasileiros está na D e E, né? Mas assim, a maioria dos brasileiros que compram está na C mais, na C, C mais e B, né? Mas o Brasil tá todo na merda, né? Na miséria. Mas tem uma turma aí, a turma que compra tá acima. Sandrão, beleza. Aí eu olhei para o público, resolvi que necessidade é um negócio que funcionaria para eu montar uma empresa. Próxima coisa a estruturar. Comercial. Tem que ter um comercial bom. E o que é um comercial bom, velho? Na minha visão, né? Uhum. É uma pessoa que está apta a receber o público, entender a dor dele e poder converter e vender aquilo que se propõe, né? É isso, eu acho. Treino ou compro pronto? É uma pergunta difícil. Hoje em dia é difícil, mas eu acho que o pronto está mais interessante. Treinar hoje em dia, a geração de hoje tá difícil de aprender. Mas encontrar no mercado também não tá difícil? Sim, mas é mais fácil quando se tem dinheiro, né? Se eu tenho dinheiro... Sim. E se o produto comporta isso, né? Porque um produto de bom ticket, ele comporta quem vai atender.
um equilíbrio, uma linha, um ponto de equilíbrio, né? Faz sentido. Legal, vamos voltar lá para a sua trajetória. E aí você começou a crescer, botou pessoas, elas começaram a treinar e tal. Não termina aí as pivotadas, as mudanças, né? Porque você veio, cresceu, botei alguém, aí fiz os processos. Aí você deu uma crescida maior, você olhou pro negócio e falou que legal. Tá funcionando esse negócio aqui, tá indo bem. E aí, cara? Teve um momento que você falou assim, parou de novo. Teve esse ponto? É ou aquele não? degrau que eu mencionei mais cedo, né? Teve. E eu acredito que vai ter também. Novamente. Sim. Buscar novos conhecimentos. O que eu aprendi, o que eu pretendo praticar é buscar novos conhecimentos. Se não for pelo meu próprio aprendizado, eu vou buscar alguém que sabe. Então eu tenho essa consciência que, peraí, até onde eu sei, eu me trouxe aqui. Pode ser que se eu quiser chegar ali num degrau acima, eu não tenho conhecimento. Se eu quiser chegar um pouco mais rápido, eu busco no mercado. Quem pode me dar esse salto, me levar para frente. Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, sim, aconteceu outros passos, outros degraus que precisavam ser vencidos, trocando pessoas, inclusive. Conta um aí que você olhou pra ele e falou assim, caramba, vou ter que mexer e dói. Dói. Eu tinha contratado um que é muito bom na questão técnica. E ao longo do tempo, estruturou a empresa, foi ótimo. Obrigado, viu? Porém, o comercial ficava a desejar. Aí foi onde que eu percebi que tinha necessidade da gente contratar alguém para o comercial. Que hoje eu julgo ser a parte mais importante da minha empresa, que é o comercial. Aí eu tive que fazer essa substituição, né? Entendi. Essa mudança de mindset veio quando? Comercial é mais importante que o produto que eu entrego, do que o serviço que eu entrego. Nos números, que não estava mudando, ficou um período estagnado. Aí a gente foi buscar por que isso estava acontecendo. Identificou que o ponto falho era o comercial, eu busquei alguém da área para poder me orientar o que fazer. Aí ganhou outra vez a consultoria. Legal. É difícil, né? Acreditar que aquilo que eu sei fazer, que é técnico, que é servidor, é link, no seu caso, né? Servidor, é link, ou no caso de uma clínica de estética, é fazer lá o procedimento, ou no caso de um médico, é consultar, é dar consulta e tal, que aquilo ali não resolve o problema, Não né? resolve o problema. Não resolve o problema. Por um tempo eu fiquei nessa realmente, insistindo no serviço que eu prestava. Só que, na verdade, hoje eu tenho a consciência que sem o comercial eu não consigo prestar um serviço. É o contrário, né? Montei aqui e tal, não sei o que lá, eu vou te ajudar fazendo não sei o que. Você vai ajudar quem? Ninguém comprou, você vai ajudar quem? Né? Tem um ótimo serviço, mas não tem ninguém para comprar. Mas não tem ninguém no comercial. Quando você fala de comercial hoje, você entende comercial como um todo agrupando marketing? Quer dizer, eu preciso da visibilidade eu preciso fazer um anúncio prático, aí eu preciso recepcionar. Como é que é seu fluxo? Então, é exatamente isso. Quando eu falo comercial, é a estrutura inteira, né? Tanto do anúncio do produto, na recepção, as ferramentas usadas para recepcionar, o fluxo de venda, as etapas o tempo de cada etapa. Então, quando eu estou falando na questão comercial mais importante, eu englobo todos esses detalhes. Entendi. Teve algum baquezão, Sandro, que... Eu acho que teve, acho que eu já escutei uma história dessa, que teve um baquezão que perdeu não sei quantos clientes de uma vez, porque é um mercado que ele é legal, mas é um pouco instável, né? Porque o cliente para sair, basta ele não assistir o podcast. Você tem que assistir o meu CashX hoje, que tá ao vivo, não sei o que lá e tal, ele abriu o CashX, não tem internet, o cara já quer sair. Não saiam não, viu? Não sai, não. Mas teve alguma situação assim, velho, que você falou, meu Deus do céu. Realmente é muito estável nosso serviço é estável, porque a pessoa que está lá, ele não quer saber de nada, não quer saber se rompeu um poste, não quer saber se um caminhão passou, lambeu todas as fibras, não quer saber disso, não quer saber se faltou energia 12 horas. Só a internet. Aliás, só a internet não, só o Netflix. Só o Netflix. Aconteceu que exatamente isso, a gente teve um equipamento que deu problema,
E o tempo de substituição foi um pouco alto. E na época a gente não tinha redundância, a gente depois preparou a estrutura e hoje já tem. Outro aprendizado, né? Outro aprendizado, na dor. Aham. E isso daí, cara, nós ficamos 12 horas off. Isso para os clientes é um absurdo, né? E eu nem tiro a razão deles, porque eu ficaria também. Se fosse minha única maneira de comunicar. Ficamos 12 horas e tomamos um barco que bom, os clientes migraram mesmo. Quantos? A gente perdeu mais de 300 clientes nesse período, porque não surge de imediato, né? Não. A gente levantou que foi por causa disso, mas os cancelamentos que teve nos meses seguintes foi oriundo dessa situação. Só para explicar pra galera, 300 clientes são 300 mil reais, ano. É boa grana. Só para vocês entenderem, Isso. 300 clientes que o cara perdeu são 300 mil reais por ano. E aí, velho, como é que você lidou com isso? Eu digo, você lidou com a resolução do problema, eu já entendi, né? Foi resolver, demorou um pouco, porque era uma substituição complicada, por causa da equipe, enfim. Mas lidar com, perdi 300 mil reais. É difícil. Teve que fazer contato com os parceiros, renegociar dívida, porque, além disso, né, a gente tinha que colocar de volta esses 300 clientes. Então, tem que haver investimento, né? A gente precisou de recursos externos, né? A gente procurou o gerente do banco e acabou que a gente arrumou uma linha de crédito. Mas, no período, foi bem complicado, porque a gente teve que fazer essas manobras para poder conseguir coisas de empresário, né? Dá vontade de desistir ou dá vontade pra você, assim, o Sandro? Quando acontece um negócio desse, você fala assim, desse vender essa porcaria, ou fala assim, não, relaxa que eu viro isso. O que você sente mesmo, cara? Na época eu não sentia esse sentimento. Não tive esse sentimento, na verdade. Eu vou desistir. Na verdade, eu não costumo desistir das coisas. Sou um pouco teimoso, que nem diz quem me conhece de perto. Não deu vontade de desistir. Teimoso e ansioso, né? Dizem. Eu discordo. Você discorda, né? Então... O network do Santos que ele nasceu de 6 meses. É um slogan que eu escuto muito. Né? Uma frase que eu escuto muito. Colocar na camisa, né, Santos? Nasci de 6 meses. Resolve aí. Mas, voltando aqui, não pensei na época. Hoje venderia sem problema nenhum, mas por outros motivos. Pelo fato de... Entender, né? Que a empresa não é um filho e que tá tudo bem. Depende do negócio, né? Depende do negócio. Se tiver negócio, se o negócio for bom, não vejo problema. Na época, eu acho que não me passou pela cabeça e nem passaria, porque é um desafio, né? E eu gosto de resolver problemas. Sim. Não passou pela cabeça desistir, né? E hoje também não passa. O que passa pela sua cabeça é isso aqui é mais um negócio. Mais um negócio. E um negócio pode ser vendido. O negócio pode ser negociado. Um negócio pode ser negociado, né? Não é um problema. Cara, é legal você falar disso porque dá a impressão que a gente tem muito, que a gente fala de hard skill, né? Tem muita técnica, tem muita coisa para aprender e tal, mas eu acho que o que o empresário mais tem que realmente move ele não tá dentro de hard skill. Então não tá dentro de aprender técnica ou aprender técnica de venda, não, mas eu acho que soft skill, que é o cara aprender disciplina, que é aprender coragem. Cara que não tem coragem vai ter que virar corajoso, porque empresário... Chega um momento que você não tem opção. Aconteceu algumas vezes comigo. Chega um momento que você fala assim, agora eu não posso desistir. Conta aí, cara. O exemplo... que dê pra contar. O exemplo que eu citei mais cedo ali, por exemplo, foi a questão de eu cheguei com 400 clientes, já tinha responsabilidade social com os clientes, óbvio, né? Já tinha... Com funcionário. Com funcionário. Então, ali chegou um momento que eu percebi assim, não posso desistir. E, inclusive até hoje, tá? A gente brinca muito de poder fazer negócios, ou vender a empresa, vender os outros ativos. Eu me preocupo muito com essa questão social, né? O que o meu cliente, ou até mesmo os meus funcionários, o que eles vão fazer. Então, eu me preocupo com essa questão. Qual que é o seu propósito, mano? Vida, assim. Cara, eu trabalho por isso. O que eu quero... Porque não é fácil, não, mano. Essa coisa de ser empresário não é fácil. É uma loucura, né? É uma loucura.
Começa um mês devendo um absurdo. E a gente... empresário é o cara que começa o mês devendo. Todo mundo começa o mês recebendo. A gente começa o mês devendo, né, cara? Ó, tudo bem? Bom dia, não sei o que lá. Primeiro dia do mês, seja bem-vindo. Não esquece que no quinto dia útil tem 100 mil reais de salário para pagar, fora os fornecedores. Exatamente. É tipo uma paulada, né? Mas é legal, né? A gente gosta disso. Mas, cara, pera, me fugiu a pergunta que eu fiz para você. Com relação a isso, coragem, velho. Você acha que essas soft skills aí, disciplina, coragem, faz até mais sentido do que as hard? Lógico que você precisa ter, né? Você precisa conhecer o negócio que você vende e tal. Mas você acha que faz mais sentido o cara focar nisso, de olha, eu tenho que ter controle emocional, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter disciplina, isso não pode me abalar, o negócio acontece, você olha pra ele e fala, caralho, tem um pitbull gigantesco aqui na minha sala pra me morder, mas tá tudo bem, fica calmo, pitbull, eu vou resolver seu problema e tal. É isso, cara. Exatamente. Eu acho que você definiu bem o que seria empresário. Seria lidar com esses problemas aí, ter controle emocional, que é o principal, que hoje em dia é complicado. As situações adversas que acontecem, não tá esperando e de repente aconteceu um problema que você tem que resolver. Como que você vai resolver? Não, só na hora lá, para poder você tomar uma atitude rápida, né? O exemplo do problema que aconteceu com a gente lá, tem que tomar uma atitude rápida para poder resolver. Legal. E é aprendido? Ou é nato? Nasci com esse negócio, eu sou assim desde que... Eu acredito que isso é dom de cada um. Você acredita? Mas você acredita que é um dom que dá para aprender, ou essa soft skill, por exemplo, de coragem, disciplina, isso não dá para aprender? Isso ou você tem ou não tem? Cara, é a sua opinião. Não foca no... Dá para aprender. Eu acho que dá. Acho que dá para aprender, sim. Só que é aquela história, né? Eu acho que quem nasce com dom, quem nasce com essas características, que é coragem, com responsabilidade, né? Sim. Não adianta ter coragem e ser irresponsável. E controle emocional, acho que isso já vem de fábrica. Já foi plantado pelo ser divino e vem de fábrica. Dá para aprender, sim, dá para você se inspirar em algumas pessoas que você acha legal a trajetória dela e repetir os passos. Provavelmente vai ter o mesmo resultado. Mas... Ou um resultado parecido, né? Ou um resultado parecido. Mas é mais difícil, né, Sandro? O cara que não tem isso de forma nata... E eu não sei se a gente nasce com essas características ou se isso vem do aprendizado cultural, né? Do ambiente. Ambiente, família e tal. Eu, por exemplo, tenho, mas eu não consigo dizer que eu nasci com isso, né? Porque meu pai é muito corajoso. Minha mãe não. Minha mãe... Eu acho que hoje, faturando o que eu faturo... Sua mãe queria que você fosse... Eu acho que ela gostaria que eu tivesse... Mas tadinha, né? São 83 anos, então tá... Mas meu pai já tinha isso. Então, assim, eu acho que o ambiente que eu vivi trouxe muito disso pra mim, cara. Porque eu aprendi isso muito cedo. Mas eu acho, Sandro, eu acredito que quando você resolve que você quer aprender alguma coisa nova, mudar de ambiente vai resolver esse problema também para você. É óbvio que mudar de ambiente com 50 anos para começar a aprender uma coisa nova é mais difícil, né? Porque mudar de ambiente vai ser, né, de certa forma, não é tão difícil. Mas o aprendizado com 50 anos de idade é mais difícil. Com certeza. Né? Foi muito mais fácil eu acredito que pra gente, né? Você disse que sua família, independente de não ter tanta condição financeira, mas já tinha a coisa do empreendedorismo, né? Eu já não trabalho para ninguém e tal, e eu mesmo me resolvo e tal. No meu caso, eu também, né? Eu vim de lá, eu vim da turma que, pô, eu faço, eu resolvo, deixa comigo, tem problema, me dá aqui. Meu pai era assim, né? Tem problema, me dá aqui, deixa eu ver o problema. Isso aqui não é problema, não. Isso aqui a gente faz isso, tal, não sei o que, resolve. Porque ele não estava caçando problema. Mas eu acho que quando a gente muda de ambiente hoje, né? Estando mais velho, isso ajuda bastante também, né? Porque é cultural também. Você tá num ambiente novo. Com certeza. E tem a questão também da pessoa se deixar, né? Se deixar aprender algo novo. Eu, particularmente, como vocês disseram, eu sou um pouco ansioso, mas eu sempre... Confessou. Anota aí, anota o confessor. Eu sou ansioso, mas eu sempre estou apto a aprender.
E isso, eu acho que é uma qualidade minha, porque, cara, se eu olho para alguém e vejo que essa pessoa tem alguma coisa para poder me passar, eu colo nessa pessoa e fico do lado dela, observando. Se ela quiser me ensinar, ótimo, agradeço. Se não, eu fico só olhando de longe. Fico observando os passos dela. E o que você faz? Aprendi. Fui lá, eu queria aprender. O que você faz? Aprendi. Executo ou aprendi, vou aprender mais para estar pronto para executar? Não, eu sou do cara que executa. Eu executo. Você executa aprendendo, né? Exato. Porque eu sou ansioso, né? Como vocês falam. Mas eu executo de imediato, mas eu também não sou muito de ficar preso ali, não. Inclusive, é uma coisa que eu venho desenvolvendo, que é o quê? Nos outros trabalhos que a gente faz, que é aprendo, ensino, passo e vou para outra coisa. Então, pretendo eu criar aí mais algumas empresas nesse formato. É necessário, Sandro, na sua visão, o empresário realmente ele precisa saber, não exatamente, perfeitamente como fazer tudo, mas ele precisa saber um pouco de tudo que acontece na empresa dele, pelo menos para ele ter a visão de tá certo ou errado? Com certeza. Com certeza. E eu vou um pouco mais a fundo. Tá certo que em grandes empresas não é possível, mas eu acho que o dono deveria saber de todos os processos. Desde, no meu caso, da instalação até tomada de decisão sobre tráfego pago, sobre o marketing. Então, eu acho que deveria conhecer um pouco de tudo. Pelo menos ter uma visão geral. Uma visão geral. Faz sentido para a tomada de decisão dele, né? Sim. Ou contratar alguém que faça isso, né? Ah, sim, porque Aí você pega a parte resumida. hoje em dia é totalmente possível contratar um chefe, né? Eu tenho uma pessoa que vem sempre aqui, o Diego, né? Que já veio 2 vezes no podcast. Ele tem essa frase, o Diego Spanger. Ele tem essa frase é genial, porque é só contratar um chefe. O cara diz, não, mano, como eu vou contratar um chefe? Contrata um chefe. Você não é bom para ser chefe, contrata o chefe. O chefe é o cara que vai se preocupar com tudo isso, que vai analisar tudo, que vai trazer para você, e você toma decisões em cima do que o chefe falar. Né? Jogador de futebol tem chefe. E é ele que contrata o chefe, é o empresário. Né? Ele contrata o empresário vai lá e fala, eu quero esse empresário. O empresário é o chefe dele. Mas ele não é a estrela? É. Mas recebe comando de alguém. Não é? Está mais preparado para ele. Artista tem chefe, né? Artista tem chefe, Brad Pitt tem chefe, Tom Cruise tem chefe. Os empresários que o cara contrata é o empresário que decide. Não, isso aqui não é bom não, Brad Pitt, sai fora disso. Isso aqui nós não vamos fazer não. Imagem, não. Vamos para aqui que é melhor. Exato, que é o cara que olha por cima, né? Ô Sandro, quando foi que você mudou assim? Você falou de aprendizado e tal. Essa coisa de mudar para o estratégico, de mudar para... Porque isso é visão estratégica, né? Não é operacional. Você estava no operacional muito tempo atrás. Hoje tem a visão estratégica, tanto tem que você estar aqui 3h22 da tarde. Então você está no estratégico, senão você não conseguia estar aqui. Quando é que foi que deu esse estalo, cara? Quando é que isso mudou, assim? Falei, eita, não dá para ficar no operacional, não estou enxergando nada, o pau tá quebrando, e no operacional, tô aqui apertando esse parafuso da cadeira, e lá fora o negócio está acontecendo que você não consegue enxergar, né? Porque você está apertando o parafuso de cadeira e tal. Quando eu dou muito graças a consultorias, porque foi através dela que eu aprendi muita coisa. Então, quando os consultores me mostraram que eu não deveria operar mais, né, nessa trajetória, eu deveria ficar um pouco mais por cima, quando que eu comecei, como eu te falei, eu colo na pessoa e eu vou absorvendo o que é que a pessoa tem para mim que seja proveitoso para mim, para minha vida. Então, foi isso que eu fiz. Então, com você, com a minha gerente comercial, com o meu gerente técnico na época, foi tudo aprendizado. Então, eu peguei todas essas informações, compilei e fiz o meu modo de ser. Doeu, velho. Tipo, não, eu tenho que fazer isso aqui. Falei, não, eu não. Peraí. Ô fulano. Exato. Doeu até ou não? Hoje, porque até hoje tem algumas operações, algumas coisas que às vezes eu me pego lá fazendo, eu falei, peraí, tem alguém aqui que pode fazer. Acho que isso é natural da pessoa que é operacional, porque eu me considero, hoje eu estou estratégico, mas eu me considero que eu sou operacional, porque de vez em quando eu tento voltar para lá. Já é nato seu ir para operação, mas aí você se controla para ficar estratégico. Legal. E também tem
muito a ver com a questão que é os profissionais de hoje, alguns, né? Não todos, mas alguns, dá muito trabalho. Aí você fica sem paciência e você vai lá e tenta resolver. Tá certo, hoje tá difícil mesmo. Sandro, antes da gente continuar, eu vou só lembrar o pessoal que é o seguinte, ó, nossos celulares aqui estão todos com chip da Implantar Telecom, tá? A Implantar Telecom agora ela tem chip também e ela tem 5 GB por R$ 29,99. A partir de R$ 29,99 você já tem 5 GB de internet no seu celular, ligação, enfim, você já pode fazer tudo que você quiser. E quem está na região metropolitana de Belo Horizonte tem 600 MB por R$ 99,90. Então, ó, Implantar Telecom está aqui com a gente no podcast. Não é concorrente do Sandro. Sandro não concorre com a Implantar Telecom ainda, mas se for concorrência também é legal, né, Sandro? Parceiro, exatamente. A verdade é parceria. E olha, Implantar Telecom no seu celular, na sua casa. Vamos lá. Sandro, cara, o que o Sandro não é a internet, não é o empresário? O que o Sandro precisou mudar para crescer? Mentalidade, sem sombra de dúvida. O que na mentalidade? A maneira de se comportar, os padrões de vida, por exemplo. Organizacional. Ter horário para acordar, ter horário para dormir, respeitar os padrões, inclusive do público em si, né? Eu acho que é isso. Comportamento, então. Comportamento. No dia a dia, é uma das coisas que, inclusive, eu faço hoje, eu prezo, que é o quê? Deixar tudo organizadinho, o que eu vou fazer amanhã. E o que isso mudou na sua vida fora empresário? Eu me sinto melhor, com a taxa de sucesso muito boa, porque quando eu determino que eu vou fazer uma coisa e eu consigo, isso traz uma remuneração que para mim é sucesso. Eu acredito que não existe vida profissional e vida pessoal. Na minha visão, não tem vida profissional e vida pessoal. Eu acho que a gente reflete... Mudou também, porque inclusive com os seus argumentos, me fez pensar e me fez também seguir essa linha de raciocínio. Entender isso, né? Então, é isso, né? Eu acredito que não tem vida profissional e vida pessoal. Eu acho que você reflete no pessoal, no profissional, aquilo que você faz no pessoal. Então, se você é organizado, tá organizado lá no profissional. Se eu sou disciplinado no profissional. Se eu sou estratégico, eu sou estratégico no profissional. Naturalmente. Agora, se tem algo no pessoal que destoa do que eu preciso no profissional, eu acho que o lugar de eu mudar é no pessoal. O lugar de eu mudar é no pessoal. Eu concordo com isso. Porque se eu não mudo pessoalmente, se eu não mudo quem é o Bruno, né? Como o Bruno dificilmente eu vou mudar lá no profissional. E tem outra, que é um negócio que, cara, te perguntar, você tem prazer, velho, em ser empresário? Você tem prazer em empreender? Você tem prazer, você gosta dos sucessos que a vida de empresário traz? Eu não estou falando do faturamento de 2 milhões. Eu estou falando de sucesso, se isso traz sucesso pessoal para você. Fala, cara, que legal, consegui. Eu acho que o salário do empresário é esse, né? É o prazer de conseguir resolver problemas, conseguir ser empresário. O maior sucesso, o maior salário, né? Por mais que o dinheiro seja muito bom, o maior é isso. Respondendo a sua pergunta, tenho prazer sim nisso, ser empresário. E aí é que tá. Quando você é uma pessoa no profissional, que você é diferente quando você é uma pessoa no pessoal, que você é uma pessoa diferente no profissional, isso te traz frustração profissional, que você precisa ser uma pessoa diferente no profissional. Então, no lado pessoal, por exemplo, eu sou indisciplinado. No lado pessoal, eu sou indisciplinado. No lado profissional, eu trabalho com uma coisa que eu preciso de disciplina todos os dias. Quando você chega no final do dia, você tá ferrado, cara. Você tá muito chateado porque você teve que fazer aquilo. Porque não é algo que você faz no seu pessoal. É uma boa analogia, eu nunca tinha parado de pensar assim, mas faz total sentido. Não, e o pior é que empresário frustrado tem insucesso certeiro. Cara, você quer ver um negócio que é o seguinte, o cara pode ter uma empresa, mas se ele é reclamão, ele não é empresário. Ele tem dono de empresa e tem empresário. Tem duas coisas diferentes.
Esse cara tem uma empresa, mas ele não é empresário. O cara reclamão, o cara, nossa, porque hoje não sei o quê, porque isso da. Porque. Cara, ele não é empresário, porque o empresário, ele se empolga nessas soluções. O empresário, ele chega no final do dia, que o dia dele tenha terminado meia-noite, Mas 1 hora da manhã, 2, ele termina no uhul. Velho, conseguimos e tal, não sei o que lá. Não conseguimos hoje não, mas amanhã vocês vão ver. O cara que é reclamão, ele não é empresário, ele só é dono de empresa. Você concorda? Não? Plenamente. Plenamente. É isso que eu enxergo, velho. Que a gente vê demais, né? Com certeza. O cara que vive reclamando e tal. O cara que no lado pessoal ele é uma coisa, no profissional ele é outra. Bruno, você tem toda a razão. Você abriu um olho para Abrir seu olho pra uma outra parada? uma outra visão. Que bom, cara. Que bom. Mas eu já compartilhava dessa mesma visão que você tem. Até uns tempo Não atrás, com essa lógica, né? Até um tempo atrás eu diria que deveria se separar. Mas, baseando em um argumento como esse, me fez mudar de ideia e eu acredito que hoje em dia essas coisas fazem sentido. O que eu sou no pessoal, eu replico no profissional. E quando você não replica, quando você precisa ser uma pessoa diferente, você fica frustrado. E tem outro problema. Você não passa a verdade. Você fica maquiando o tempo todo. Maquiando o tempo todo. Você não passa a verdade. Entende? Esse é o... Pra mim, assim, esse é o grande lance do empresário. Cara, e aí, vamos lá, fez essas mudanças e começou, e consultoria te entregou ali o que você precisava fazer, e aí doeu e tal. Sua visão de hoje. O que é que falta mudar ainda? Quais coisas você gostaria ainda de fazer diferente? Quais coisas, tanto no Sandro quanto na empresa e tal, que coisas você ainda... Olha, eu ainda tô devendo nisso aqui. O que eu posso melhorar e tal? Vamos lá, o que acontece? Eu tenho meta de vida, para mim, pessoal, eu consegui parar de trabalhar. Eu não vou dizer parar de trabalhar, mas de ser ativo até os 40 anos. Então ainda tem aí... Semana que vem, né? tem aí mais 4 anos. Então eu estou correndo atrás, estou vendo alguns outros negócios para poder iniciar, alguns bem ousados. Mas depois desse período eu pretendo quietar. Extremamente estratégico. Que seja, eu vou ser só olhar bem de cima mesmo, ter alguém abaixo de mim para poder administrar, cuidar de tudo. Eu pretendo simplesmente ir viver a vida de forma responsável, lógico, né? Viver o que essa terra tem para nos oferecer. Esse é meu plano. E o que você acha que você precisa melhorar para isso? Pessoalmente. Eu tenho algumas metas a conseguir ainda nesse período. Então, eu tenho 4 anos aí para me chegar a uma independência financeira ao ponto de eu... Não, mas eu falo de comportamento. O que o Sandro de hoje precisa ser diferente para o Sandro de amanhã ter essa coisa resolvida, essa estratégia? Você acha que o Sandro de hoje tem o que melhorar ainda, que isso ajuda as pessoas? Pô, eu tenho isso também. Fala, olha, então o Sandro acha que isso aqui ainda é uma coisa que ele precisa melhorar. Eu acho que a comunicação e o network precisa melhorar. E é uma coisa que eu venho tentando. Confesso que desde sempre eu fui muito tímido, muito retraído, mas venho tentando isso. Então eu acho que se eu melhorar essa parte da minha vida, eu vou ter mais benefícios com isso. Legal, comunicação e networking. Isso. Você acha que o network tem uma importância muito grande? No mundo do negócio, com certeza. Network abre porta que nem dinheiro consegue. E às vezes por nada, né? E às vezes só pelo fato de eu conhecer o Bruno. E eu tenho essa ciência e eu trabalho nisso. Venho trabalhando nisso. Então eu acredito que se eu melhorar essa parte, a qual eu já venho trabalhando, eu vou alcançar meus objetivos. Legal, cara, legal. Sandro, 3 qualidades que o empresário tem que ter para você. Primordiais. Coisas que você tem e que você fala assim, ó, se eu não tivesse isso aqui, se eu não tivesse, sei lá, disciplina, se eu não tivesse, enfim, o que for. Se eu não tivesse isso aqui, eu não tinha chegado. Coragem. Resiliência. Que precisa, né? Você
bate a cara, você tem que voltar de novo a fazer. E o outro é mentalidade, cara. Você está apto a absorver coisas novas e aprender coisas novas. No meu caso, que minha vida foi isso. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu fiquei o tempo todo apto a mudar. E o empresário, eu acho que é isso, né? O empresário não pode ter uma ideia fixa. Diz um amigo nosso, quem tem ideia fixa é Maluco. Quem tem ideia fixa é maluco. Ele é ótimo, né? Você falou outra coisa ontem, foi daí. Eu mudei. Quem tem ideia fixa é maluco. Exatamente. É verdade, cara. 3 defeitos que o empresário não pode ter. 3 defeitos que o empresário não pode ter. Vou dizer um que é presente na minha vida, que é o quê? O cara pensa muito, planeja muito. Pensar, planejar Sem execução. sem executar, sem ter uma ação. Acho que isso é um dos piores que o empresário pode cometer. 3, 3. não gostar de arriscar. Medo. Medo também é Eu muito... acho que medo não, Sandro. Eu acho que o nome é covardia. Porque medo... Eu não sei se eu já te contei essa história. Medo, coragem, não é o contrário de medo. Quando a gente fala assim, o cara é corajoso. E o contrário, o cara que não é corajoso é o quê? Medroso. Não é. Medo na verdade, medo é um sentimento. A gente nasce com medo. Com 5 anos de idade, você tem medo de cair, você tem medo de atravessar, você tem medo de altura. 5, 6, 7 anos de idade, você já tem isso. O contrário de coragem é covardia. E é isso que aquela frase quer dizer. Quem tá com medo, vai com medo mesmo. Quem tem medo, mas vai com medo mesmo, é corajoso. Né? Porque o contrário de covardia, o contrário de coragem é covardia. O contrário de medo é loucura. Porque só o louco é desprovido de medo. Só o maluco total, o cara que não realmente tem um problema de cabeça, ele é desprovido de medo. Mas o contrário de coragem é covardia. Eu acho que é isso. É o cara que é covarde, que ele olha para o negócio e fala, não vou me arriscar, não sei o quê, porque eu já tenho aqui. Se encaixa então, melhor né? na descrição. Então, acho que empresário não deve ser covarde. Então vamos lá. O cara não pode ser só planejador, precisa ser executor. O cara não pode ser covarde. O terceiro? Não tem isso formado ainda. Eu acho que nunca parei de pensar no que não devo ser. Muito bom. Mas, quando você me perguntou, essas 2 coisas vêm na minha cabeça. Muito bom. Sinal de que você não é um planejador, é um executor. Aí, tá vendo? Né? Porque você entende que você precisa ter execução. Então o cara que fica pensando no que ele não deve ser, em vez de... O cara pensa no que deve ser. O que eu preciso? Agora eu preciso de disciplina. Pô, eu vou aprender a ser disciplinado e tal. O que ele não deve ser, às vezes passa batido, né? Eu acho que... Preguiçoso, cara. Não é preguiçoso, porque empresário preguiçoso não é ruim. É bom ele ser preguiçoso, mas ele tem que ser preguiçoso numa medida diferente, né? Porque... O que é um empresário preguiçoso, né? O cara preguiçoso é o cara que não quer fazer as coisas. Só que esse cara tem que querer as coisas prontas. Em geral, esse cara cria soluções para fazer que as coisas fiquem prontas com mais facilidade. Quando ele é um preguiçoso executor, funciona. Mas quando ele é um preguiçoso, covarde e planejador, não sai nada do papel. Faltou o preguiçoso. Né? Sai nada do papel. E se você parar para pensar, tem muita gente que talvez você conheça, talvez eu conheça, que tem exatamente esse perfil. Sim. Preguiçoso, planejador e covarde. Covarde. Aí o que acontece? Às vezes o cara desculpe os professores de faculdade. É o cara que ele dá aula. Olha, é assim, é assado, você tem que fazer assim, você tem que fazer e tal, não sei o que e tal. Você vai ver o que você fez, amigo. Nada. Eu não fiz nada porque eu tenho medo. Não, isso aqui você tem que fazer porque você tem dinheiro. Eu não faço porque eu tô apertado e tal. Eu acho que é o cara que é esse cara aí, que às vezes a gente conhece que fala muito e tal, é muito cheio de solução, mas às vezes ele não rompe, porque falta... Coisa, só planeja e não vai. Só planeja e não vai. Cara, que papo bom, viu? Sandrão, se você tivesse hoje, assim, algo para dizer para um empresário que está começando, o que você diria? Aliás, deve estar dizendo agora para um monte. O que você diria? Então,
diria o seguinte: vai com coragem, mas planeje. Porque, ao contrário de mim, ao contrário de... no início da minha trajetória, a situação me permitiu fazer o que eu fiz. Hoje não faria. Hoje ela não permitiria. Hoje eu não sobreviveria ao mercado. Então, está começando hoje, analise bem o nicho que você está entrando e vai, cara. Para saber como fazer, né? Não é para saber se faz ou não, mas para saber como fazer. Como fazer. Como fazer. Cara, quantas pessoas hoje tem dentro da empresa? Na internet nós estamos com 15 funcionários. 15 funcionários para faturar 2 milhões. Não? Isso. Como é que gera 15 funcionários, cara? Hoje está mais fácil para mim, né? Porque tem pessoas que fazem. Mas ainda encontra muito desafio, principalmente na área técnica, né? Que é uma área sensível e que não está tendo muito profissional. E os que tem, não tá lá esses luxos. Mas é constante. Eu acredito que esse é um desafio, inclusive, do nicho, né? Uhum. E essa gestão, tem processo, não tem processo? Quando foi que implantou processo? Se é que tem processo? Como é que é? Hoje está bem estruturado. Na questão de processos, está satisfatório. Funcionando legalzinho a empresa. E quando? Tem uns 2 anos e meio que a gente virou a chave. Mas eu digo, quando na sua cabeça? Quando foi que isso te atormentou e você falou assim, se eu não fizer processo, tô fora? Exatamente, quando a gente identificou que os problemas estavam surgindo e o problema era pela ausência de processo. Era um problema criado por vocês mesmos. Por nós mesmos. A gente gerava o nosso próprio problema. Tá cheio de empresa aí que tem que ficar resolvendo o próprio problema. O cara faz um negócio... Passa a consultoria. Ainda consultoria. Você realmente... E eu acho que consultoria também, Santos, só serve para pessoas como você. Que realmente aproveitam a consultoria. Porque tem o cara que contrata a consultoria, ele diz, não, o cara faz lá, ele vai olhar, ele manda fazer e tá tudo certo. Mas você não, você aprende com a consultoria, né? Sim. Tudo que você falou até agora, eu falei, não, cara, onde é que você aprendeu isso? Consultoria. Onde é que você aprendeu tal coisa? Comprei o conhecimento do rapaz. E foi inteligente, porque não comprou só um curso. Você comprou a execução. E aprendeu como efeito colateral. Ficou olhando para o que ele fazia e aprendeu como efeito colateral. Exatamente. Né? Quantos clientes hoje, Sandro? Estão superior a 2 mil. Muito bom. Não deixar sair. Como é que faz? Apesar, cheguei lá. Maravilha e tal. Como é que eu controlo a saída de cliente em cima disso? Então, é uma estratégia que olhamos bastante, né? Hoje o que nós estamos caminhando é para o relacionamento com o cliente. Como o nosso produto é um produto comedy, ou seja, todo mundo já tem, e a nossa área lá, o pessoal migra muito, então é uma estratégia que a gente vem adotando, que é comunicar com o cliente, mais vezes, estar mais presente na vida do cliente. Isso é uma estratégia que vem adotando, que vem surtindo efeito. Base ruim, Sandro. Base ruim de cliente. Vender por vender. Como é que controla isso? Isso era uma prática nossa no passado, né? Que a gente queria números de cliente, não lucro. Hoje a gente tem um sistema de... A gente consulta, né? O nome da pessoa, verifica se tem algum problema, está restrito e tudo mais. Então é uma das maneiras que a gente utiliza para poder não aceitar aquele cliente que fica migrando, né? Ele contrata a minha internet aqui hoje, amanhã ele contrata a internet a implantar, então ele leva ali, dependendo da região, ele pode passar até 12 meses sem pagar a internet. Na minha região lá mesmo, como tem muito concorrente, passa tranquilo. Passa 12 meses sem pagar a internet. Um mês em um mês em outro. Ele já conhece os prazos, já conhece o tempo de instalação, então ele já planeja a vida dele lá para poder ficar sem pagar a internet. Então, para fugir dessa questão, hoje nós estamos aceitando somente cliente
que esteja disposto a pagar, né? E como é que você faz para lidar com o comercial? Porque aí é um negócio que é complexo, porque o comercial tem lá as metas dele de venda, tem as comissões e tal. E como é que você conscientiza isso no comercial? De falar, ó, não adianta, se a galinha dos ovos de ouro quebrar porque o milho que tá vindo é ruim, vocês vão dançar também e tal. Como é que funciona isso para você? Está ligado à cultura, né? Acho que tem que convencer a menina do comercial para nós, cara. Lógico, o trabalho dela é vender e ela quer vender. A gente até entende, mas todo dia batendo a mesma tecla, falando a importância que é não deixar passar esse tipo de perfil, porque isso prejudica. Em vez de trazer lucro, traz prejuízo, porque a gente faz um investimento com o cliente, e coloca o equipamento na casa dele, tem toda a estrutura por trás, e o cliente não paga, acaba que isso interfere também Totalmente. em toda a base, inclusive reflete no quão eu posso pagar ou não o nosso funcionário, melhorar ou não a questão financeira do quadro funcionário. Total. Um outro problema que se tem muito na sua área e em algumas áreas é o turnover, né, de funcionários. Entrada e saída de funcionários o tempo todo. Uma coisa que a gente percebe lá na sua empresa, principalmente na internet, é que isso, na maioria das áreas, isso cessou bastante. Ou quase acabou. Né? Uma situação onde você trocava muito, né? Toda hora entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. Você conseguiu manter pessoas ali, inclusive, que é uma coisa que eu já presenciei contigo, que é pessoas da sua empresa que saem por algum motivo, e é realmente um motivo específico dela, e ela pede para voltar, ou ela sai já dizendo que, olha, quero voltar, eu só realmente quero resolver isso e tal, e acaba voltando, né, quando é interessante para a empresa e tal. Como é que você resolveu esse problema de turnover, de saída, de giro de funcionário o tempo inteiro, que prejudica muito a empresa? A internet, inclusive, é uma pesquisa que fizemos interno, ela proporciona momentos legais para os funcionários, né? Então a empresa tenta entender o lado funcionário, estar presente na vida dele, então dá ali um apoio além das obrigações. Então isso tem ajudado também. As pessoas se sentem bem em trabalhar. Lógico, a gente valoriza também o trabalhador, né? A gente, todo ano, a gente revê salário, vê a possibilidade de melhorar, porque a gente entende que todo mundo está ali trabalhando por dinheiro, porque tem suas necessidades. Então, a gente olha para isso também. Então, eu acho que essa estratégia de estar mais próximo do funcionário trouxe uma estabilidade maior no quadro de colaboradores da empresa. Legal. Sandro, nós estamos chegando ao nosso quadro final, né? A gente está quase encerrando aqui. Eu vou te fazer mais uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui que vem no podcast. Eu acho muito legal. Você já vai pensando. Eu vou chamar a Raíssa, mas eu vou fazer a pergunta antes para você. Se você tivesse uma única oportunidade de falar para pessoas que, como você, querem desbravar essa área do empreendedorismo, que querem ter sucesso com suas empresas, né, que querem sair, né, do operário ao milionário, né, que querem pegar lá, eu estou trabalhando numa empresa CLT, ganho 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas o meu sonho é realmente controlar minha própria empresa, ter, né, isso bem claro e fazer isso funcionar e tal. O que você diria? É uma mensagem, não é uma frase. É uma mensagem para o cara que quer fazer isso. Vai pensando que, enquanto isso, eu vou só chamar a Raíssa rapidinho. Raíssa, vem comigo e conta para o pessoal um pouco mais sobre a Implantar Telecom. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Olha a Raíssa aí contando pra gente mais sobre a Implantar Telecom, hein? Depois de você ter internet de qualidade, você já pode começar seu negócio, né? E aí eu quero saber do Sandro.
Meu irmão, o que eu vou dizer para esse cara que vai começar, que tá se arriscando, que quer se arriscar? Diga lá, Sandrão, qual mensagem você passaria para ele? Eu acho que o principal é você querer mudar de vida. E a gente falou muito sobre coragem, acho que querer mudar de vida, coragem e muito trabalho. E não ficar olhando muito o que falam. Se essa pessoa que está te falando não estiver acima de você. Acima que eu falo é intelectual ou está no degrau que você quer estar. Então é isso. Pega seu acerto, pega a grana que você tem, e vai e faz, velho. Analise e faz. Se isso está no teu coração, eu acho que é isso também. Tá no teu coração que é isso que você vai ser, se prepara, né? Tenha coragem, porque não vai ser fácil. Não é fácil pro Sandro. Até hoje não é fácil para mim. Hoje é simples. Só muda o tamanho do problema. Só muda o tamanho do problema. Só muda o tamanho do problema, né? Eu costumo dizer o seguinte, Sandro. Hoje é simples. Fácil nunca vai ser. Isso é verdade. Porque se fosse fácil, qualquer um faria. Qualquer um faria. E o mais legal é a gente estar numa faixa da população desse tamanhozinho, que tem coragem de colocar, né, a cara a tapa para que as outras pessoas também possam ter o seu sustento, possam ter onde trabalhar, possam ter onde colaborar. Então, ser empresário é ser guerreiro. Ser guerreiro. E você eu também me considero, e a gente torce para que vocês aí que estão de olho nesse podcast também façam isso, também sejam guerreiros. Meu irmão, muito obrigado. Tamo junto. Sensacional. Obrigado Acho que pela oportunidade. eu que agradeço, Fala pro pessoal aí, Instagram da internet, ou o seu, se você quiser também. Conta aí, pessoal, site, Instagram, faz seu merchan, meu irmão, faz sua venda. Segue lá a Internet Provedor, @Internet Provedor. Olha lá os serviços que nós prestamos. O meu é @ElisandroCS. CS, coraçãozinho. Não tenho dois. Não tem dois. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência aqui no CastX. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com o Sandro sobre tudo que ele falou, né? Sobre ter constância, sobre ter coragem, sobre ter disciplina, e que entendam que quando a gente diz que a vida do empreendedor ela não é fácil, né? Ela é difícil, isso faz com que ela fique cada vez mais prazerosa, porque o prazer é chegar ao sucesso. E sucesso do empreendedor é todo dia. E é isso que a gente vê aqui no CashX. Pessoas que chegaram lá e que podem ir além ainda do que elas estão. Por quê? Por causa da mentalidade do empreendedor. Mais uma vez, muito obrigado Implantar, muito obrigado Inplay Studios, muito obrigado Pipe Marketing pelos patrocínios, muito obrigado Sandro e Internet Provedor. Gente, até a próxima, valeu!